Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tamoncast, podcast pensado em conectar empreendedores para gerar insights sobre empreendedorismo do mundo real. Hoje aqui estou com dois convidados super especial, Helena e Camargo, e também um mega convidado aí que vai falar bastante sobre vendas hoje, Matheus Roberto, da Vendas. Prazer estar com vocês aqui e gostaria que você começasse aí se apresentando um pouco para a galera. Obrigado, Matheus. Obrigado, Camargo. Obrigado, Helena. Muito boa tarde para vocês. Deixa eu falar um pouquinho do Avendas. O Avendas, ele nasceu do sonho de um empreendedor, né? Eu estou no mercado de vendas B2B tem 9 anos e há 4 anos atrás eu montei uma consultoria de vendas com foco em ajudar pequenos empresários, né, a estruturar suas operações de vendas gastando o mínimo possível. Eu e o Camargo, que estamos na frente de vendas, a gente sabe o quanto é difícil vender você investindo muito pouco ou quase nada, né? Esse é o grande desafio, na verdade, que todas as empresas buscam hoje, principalmente quando a gente fala do microempreendedor individual. O Brasil hoje possui mais de 80% desse público voltado para microempreendedores individuais, né? E aqui no Biopark, no nosso ecossistema de inovação, a gente possui um software, a nossa empresa possui um software voltado para a prospecção de vendas. Então, a gente ajuda as empresas a vender mais através da prospecção ativa, estruturar processos de abordagem e cadência de prospecção. Esse é um pouquinho da nossa jornada. A gente atendeu aí mais de 35 clientes. Estamos aí com várias experiências legais, aí, sempre voltados para o ramo de software e tudo mais. Boa, maravilha, maravilha. E tu falou num ponto que eu sempre comento até para o pessoal, né, que vendas é oxigênio, né? Vendas é o que faz com que a empresa ela vá para frente, ela cresça, ela evolua. E você falou um ponto que eu acho que muita gente tem dúvida hoje, que é prospecção. Conta um pouco para nós aí o que é prospecção, como que eu inicio um processo de prospecção para minha empresa. Boa, legal. Eu brinco com o pessoal que prospecção é igual escovar os dentes, tá? Tem que fazer todo dia. Prospecção tem que ser todos os dias, é igual tomar banho, né? Prospecção, na verdade, é um termo que a gente se apropriou culturalmente lá da geologia, né? O pessoal utiliza prospecção na prospecção mineral, né? Separar pedras ruins das pedras boas. A prospecção de vendas, ela começa quando a gente define o perfil ideal do nosso cliente. Eu defini o meu ICP, ou PCI, como a gente chama. A partir daí eu consigo fazer a qualificação, consigo fazer o processo de abordagem, mas basicamente é separar o joio do trigo. É separar clientes bons de clientes ruins e, com base nesses clientes ruins, eu traçar um processo de abordagem, traçar uma estratégia comercial para aí sim a campo, para aí sim captar esses novos clientes e aumentar a minha base potencial de vendas, né? Matheus, quando você fala um pouquinho sobre esse cliente ideal, né? Como você busca ele ou entende quem ele é e que ele é válido, né? Que de fato vai fazer com que sua empresa encontre um cliente que case com ela. Legal, legal. A maioria das soluções, ela já nasce, Helena, com um perfil ideal, uma persona, uma dor específica de mercado a ser resolvida, né? A gente vê empresas mais tradicionais que não possuem esse perfil de ideal de cliente muito bem desenhado. São empresas que têm uma carteira, uma gama de clientes muito diverso, né? Nesse caso, o que eu sugiro? Eu sugiro que você olhe para dentro do teu track record atual, para tu olhe para dentro da tua carteira e defina qual que é o cliente que te dá menos dor de cabeça hoje. Qual que é o cliente que tu tem maior LTV? Ou seja, qual que é o cliente que permanece mais tempo dentro da tua base e paga o maior valor de recorrência? Qual que é o cliente que tu tem, às vezes nem o menor CAC, mas às vezes um CAC saudável para tu poder adentrar ele na operação e poder pagar a conta, né? O cliente que dá menos dor de cabeça é sempre o melhor cliente para atender, tá? Muitas vezes é mais fácil eu vender para pet shops, para mercados, para padarias, mas não é esse cliente que vai pagar a conta no final do mês. É o cliente que vai me dar mais dor de cabeça, vai demandar muito do meu sucesso de cliente. E aí eu vou acabar tendo que demandar muito esforço de outras áreas, né? Então, basicamente, é olhar para dentro, né? Olhar para dentro de casa, olhar para dentro da operação. Perfeito. E para aquela pessoa que não está, aquela empresa, né, que não tem ainda clientes na base, mas ela quer iniciar o trabalho, por onde que ela vai para ela poder definir, ter uma base do cliente ideal, porque às vezes ela não vai saber claramente que aquele é o cliente ideal, mas um norte, né? Por onde que ela começa? Qual que é a dor que a tua solução resolve? Acho que essa é a pergunta que o cliente precisa resolver. Qual que é a dor que a tua solução resolve? Primeiro ponto. Segundo, processo de entrevistas. Ir ao mercado, ir a campo, prospectar o máximo de clientes possível, entender qual que é o Product Market Fit, ou seja, qual que é a aderência da tua solução, do teu produto, do teu serviço, àquele público. Muitas das vezes, vou até contar um case pessoal, né? O Avendas, ele nasceu com uma solução muito voltada para agências e empresas de software. Só que quando eu fui para o mercado, as agências começaram a rejeitar, porque as agências elas já tinham um processo de maturidade, já tinham muita tecnologia, muita metodologia de vendas embarcada. Então eu parei por um instante e falei, opa, talvez não seja esse mercado potencial, talvez se eu for para as indústrias, talvez eu consiga ter uma aderência maior. E aí o próprio mercado começou a me sinalizar essa resposta positiva.
Muitas das vezes, tá, Matheus, Helena e Camargo, é teste, entrevistar o máximo de clientes possível num curto período de tempo. Eu costumo dizer que processo de validação de mercado tem que ser um processo rápido, tem que ser em pequenas sprints, né? Você precisa entrevistar cada vez mais, errar rápido para poder corrigir. Mas a questão principalmente do ICP do cliente é algo que não é fácil descobrir, né? Porque existe aquele ditado, né? Quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Isso é fato, né? E quando você fala sobre... O Thiago Reis fala muito sobre isso. Quando você fala sobre entrevistar o cliente, olhar para a base, cara, é fundamental. É algo que fez a gente, inclusive, no passado, passar por isso, né? Quem que era o nosso cliente ideal, como que a gente atingia esse cliente ideal. Às vezes a gente está vendendo para diversos nichos ali que não trazia rentabilidade para nós. E, consequentemente, a gente demorava mais para gerar um próprio resultado aos nossos parceiros, né? Então, indo a fundo, Matheus, eu sei disso porque é a dor do mercado. A gente atende hoje parceiros que não têm um processo comercial, não sabe analisar uma taxa de conversão. Me conta um pouquinho, assim, como que, de fato, é o primeiro passo que ele tem que fazer para achar o cliente ideal dele. Você falou, olha para a base, olha para quem atende. Explica na trincheira, porque, assim, muitos empreendedores ficam naquela questão só de falar, só de conversar, mas na hora da prática, que é garimpar e de fato, achar esse cliente, não é fácil. É um desafio muito grande. Então, na trincheira mesmo, o que você poderia dizer para esse empreendedor que nunca teve um processo comercial, para ele tá bom a indicação, para ele tá bom da forma que está? Vamos lá, Camargo. Vou tentar responder da melhor forma a tua pergunta aqui, tá? Acho que com base histórica tudo fica mais fácil, né? A gente ter uma operação drivada a dados, a gente ter informações, fica tudo muito mais fácil, né? O processo de entrevista, ele é super relevante para a gente definir o nosso perfil ideal de cliente. Essa é a primeira questão. Segundo, adaptabilidade, né? O quão aderente ou quão adaptável o teu novo cliente está à tua solução, o teu produto ou o teu serviço, né? Terceiro, comunicação, como você quer se posicionar no mercado, né? Dentro da construção de persona, a gente tem um negócio chamado mapa de empatia, e a gente constrói esse mapa de empatia com base nos desejos, anseios e dores do nosso prospect, da nossa persona ideal, né? Então essa é uma ferramenta super legal para como você quer se comunicar com o teu público. E aí sim o mercado, novamente, ele vai começar a te sinalizar essas respostas, né? Então como ferramenta, mapa de empatia é uma boa ferramenta, construção de persona é uma boa ferramenta, mas teste, né? Eu costumo dizer o seguinte, os 50 primeiros clientes de uma empresa, ele é muito misto, ele é muito diversificado. A partir daí você começa a entender qual que é o teu CAC, LTV, qual dá mais dor de cabeça, qual te demanda mais suporte, por aí vai. Depois disso, depois desses 50 primeiros clientes, você consegue separar o joio do trigo e fazer essa separação. Acho que algo legal também a somar com a tua fala é que essa busca é constante, né? Porque o mercado ele é volátil. Então, o fato de hoje meu cliente ideal é Y, uma semana que vem pode ser X, e eu preciso estar analisando e tendo dados disso para poder chegar a um cliente ideal, não vamos dizer o tempo todo, mas a maioria do tempo para ter uma operação saudável até, né? E daí a gente até percebe da importância realmente de ter dados pro comercial. Porque a gente sai daquela cultura raiz comercial, que, pô, eu recebo o cliente até aqui na minha empresa, eu não vou atrás dele, quando eu fecho é por uma indicação, é por uma mídia que eu fiz, mas eu não tenho um controle sobre dados, né? Eu enxergo que o comercial hoje, ele é 80% dados, 20% técnica. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso, Matheus? Concorda? Concordo até demais, tá? Eu acho que vendas, na verdade, vamos separar 100% dados e vamos colocar uma outra matriz, né? Mais esforço e processo, e metodologia e pessoas, tá? Sim. Dados são super relevantes para o nosso processo comercial. Pequenos ajustes finos no nosso funil de vendas, pequenos ajustes finos em determinadas etapas de conversão podem trazer ganhos exponenciais para a taxa de conversão final de vendas, né? Que é o que importa ali no final do dia. Um dado que você puxou no começo da entrevista, foi sobre 80% do empreendedor brasileiro ser MEI, né? Então, é uma pessoa que está começando. Então, o que tu recomenda para quem está nesse lugar, né? De abrir uma empresa, estou bem no começo, quais são os processos que eu deveria ter, como que eu vou garimpar meu cliente ideal? Primeira coisa, tá, pessoal? Contratem uma vendas. Primeira coisa de todas, tá? Contratem uma Recomendo. Recomendo. Mas vamos lá, começando pelo princípio, defina o teu perfil ideal de cliente. Como o Camargo bem falou, quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Então, acho que o primeiro ponto de partida é defina o teu perfil ideal de cliente. Segundo, tem uma ferramenta mínima para estruturar o teu processo comercial, né? Estruture o teu
processo comercial hoje, existem N ferramentas de CRM gratuitas, o Avendas é uma solução também que tu pode utilizar para estruturar o teu processo e começar a ter dados. É muito importante você começar a ter dados desde o início da operação, né? Terceiro, construa uma base de leads, construa uma base sólida, uma base inicial, inteligente de perfis ideais de cliente, né? Hoje existem N soluções gratuitas que tu consegue extrair essas soluções. LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para prospecção, tá? Uma ferramenta gratuita que vocês conseguem utilizar. Então, esteja inserido onde o teu público-alvo está. A partir daí, você consegue definir o quarto ponto, que é um fluxo de cadência, né? Ou seja, ritmo de atividade, volume de trabalho, volume de ligações, e-mails por dia. A partir daí, é muito mais ação, né? Muito mais transpiração e menos inspiração. Aí é botar a mão na massa mesmo. Boa, boa. E dentro desse funil comercial, são etapas, basicamente, que a gente tem, né? A gente tem o contato ali inicial com o prospecto, o primeiro lead que às vezes não conhece da tua empresa. Como que você consegue entender a maturação desse lead? Porque vai ter pessoas que vão entrar em contato com a sua empresa que não vão querer comprar naquele momento. E vão ter pessoas que vão querer entrar e vão querer comprar naquele momento, né? Vão ser mais quentes. Como que eu consigo, de certa forma, qualificar esse lead durante o meu funil? Boa, Matheus. Eu costumo dizer o seguinte, o trabalho do vendedor ele é muito parecido com o trabalho de um farmacêutico, tá? Você chegou na farmácia com uma grande dor de cabeça, vem um farmacêutico que te dá um omeprazol. Vai resolver alguma coisa? Nada. Você vai continuar com a porra da dor de cabeça lá, tá? Você precisa entender o seguinte, primeira coisa, metodologia de vendas, né? É uma sopa de letrinhas, várias sopas de letrinhas, várias metodologias de vendas existentes hoje, mas qual delas eu consigo trazer um melhor enquadramento para o meu cliente para entender de forma mais assertiva, de forma mais rápida, qual que é a dor que esse cliente está sentindo, tá? Segundo ponto, existe uma metodologia chamada Lead Score, ou seja, com base em pontuação, né? De 0 a 10. Como o Camargo está aderente a comprar hoje uma Mustang, né? Conhecendo o Camargo, eu sei que 10, né? Mas de 0 a 10, o quão a Vanessa da Mirabolante está aderente a comprar X solução, né? Então eu começo a fazer perguntas estratégicas, perguntas abertas, fechadas, de forma inteligente, para poder fazer o processo de qualificação. Óbvio, existem algumas metodologias que servem de apoio para esse tipo de qualificação e você consegue separar de forma muito mais rápida quem são as pessoas interessadas e quem são as pessoas que estão apenas especulando ali a tua empresa. Não, perfeito. Eu considero hoje a metodologia do Bent, assim, fantástica, excepcional. A gente, inclusive, usa hoje na nossa metodologia para você qualificar um cliente, né? Você tem que saber como colocar a pergunta, isso é fato. Mas, voltando um pouquinho antes de falar a qualificação, que eu acho, assim, crucial, é a coisa que a gente vem absorvendo cada vez mais, inclusive na nossa agência, a questão em si do... Me fugiu agora a palavra. A questão em si de só o comércio, o proprietário em si, falando do próprio MEI, quando contrata uma área comercial, só cobrar a meta final. A gente estava falando um pouquinho antes, eu queria trazer aqui, é muito errado, né? Porque, venda tantos mil, beleza, mas e para estar qualificando, e para estar acompanhando esse processo? Assim, eu acho fundamental, queria que você falasse depois, né? Mas essa parte de qualificação, inclusive, a gente usa tanto em script de ligação, quanto em script de diagnóstico em si, para você fazer uma venda qualificada e, assim, agilizar o seu tempo de venda. Seu time de venda, eu acho que é fundamental para você saber a hora que você larga um cliente e a hora que você vai continuar com ele, né? Exato. Então, é uma das que a gente usa aqui. Queria que você contasse um pouquinho mais quais você usa, o que você acha de fato interessante aí na jornada do cliente, do MEI em si, né? Legal, legal. Deixa eu trazer 2 pontos, tá? Primeiro, complementando a tua fala. Eu costumo dizer que meta, ela é desafiadora, ela é crível e ela é histórica. Ela precisa ter necessariamente esses 3 pontos. Ou seja, o time de vendas precisa acreditar nessa meta, ela precisa ser histórica, ou seja, alguém já tem que ter batido essa meta, né? Ou com base histórica no meu pipeline de vendas, a entrada de leads no topo do funil, até a taxa de conversão, elas respeitam a hierarquia e eu consigo converter, e ela tem que ser desafiadora, né? Porque o vendedor gosta de desafio, né? O ponto que o Camargo comentou que é muito interessante é o foco muito exacerbado na meta final, na tangibilidade de X vendas, X valor de contrato e etc, né? Eu gosto de trazer um exemplo do Michael Phelps. O Michael Phelps é o maior medalhista olímpico da história dos jogos, né? Ele tem aí sei lá quantas medalhas e ele percorre a piscina nos 100 metros rasos em pouco mais de 10 segundos, né? Só que quando ele chega na beira da piscina, vamos lá, o Michael Phelps sabe que ele vai ganhar a medalha de ouro? Ele está na beira da piscina, não entrou na água ainda, ele sabe que ele vai ganhar? Não.
Obviamente o mindset dele sabe, né? Sim, ele, internamente a atitude dele é que ele... Internamente a atitude dele sabe. Isso não está na alçada do Michael Phelps, não está na responsabilidade dele ganhar a medalha de ouro. Agora, dar 364 braçadas, subir 16 vezes para respirar e dar, não sei, se não me engano, são 8 ou 16 aberturas de ombro. Isso está na responsabilidade dele, isso ele treina todos os dias. Boa. Vamos pegar o SDR, a profissão de prospecção, né? Eu estou focado na atividade-chave. 50 ligações dia, 30 e-mails disparados, 10 conexões social point via LinkedIn. Isso está na tua alçada. Uma qualificação. E uma qualificação. Isso está na tua alçada. Potentíssimo. Isso está na tua alçada. Agora, poxa, passei o bastão pro closer. E o closer não fechou, foge da minha alçada. Né? Isso é o Eu acho que Isso é o resultado da Isso se aplica não só ação. nas vendas, mas na gestão comercial também como um todo, porque tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Coisa ao alcance. Então, se você foca nas coisas que você não controla, você às vezes fica ali frustrante em cima daquele problema e não consegue sair daquela situação, né? Então, é muito bom conseguir separar isso uma coisa da outra para poder tomar as decisões cada vez mais assertivas. Não, né? excelente. E eu volto a falar dessa tecla. Falar somente da meta final e falar, viu, por que você não vendeu tanto? Exato. É erradíssimo, erradíssimo. Se qualquer gestor que está vendo, né, esse podcast aqui, e consequentemente um empreendedor que esteja abrindo o seu negócio, pensa exatamente no que você falou. Tem total certeza que vai trazer uma previsibilidade, pelo menos para o dia, para a semana, para daí sim você saber quanto que você é capaz de fazer um fechamento na semana, na quinzena, no mês. Vai ficando inteligente para a sua jornada, para daí sim você falar, não, eu consigo faturar tanto. Então, se eu trouxer mais uma pessoa, eu consigo faturar mais tanto. Então, assim, fundamental isso. Boa. Até, voltando um passo atrás, eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é um Hunter, o que é um SDR, o que é um Closer, porque às vezes quem está escutando a gente está ali no começo de empresa e não tem esse mindset de saber o que cada palavra significa. Acho que é bacana. Vamos lá. Essas nomenclaturas, elas nasceram lá da Receita Previsível, né? Receita Previsível é um best-seller, depois eu posso comentar um pouco mais. Mas, basicamente, a gente tem duas separações na atividade de vendas, né? Quando a gente define a tal da matriz esforço-impacto, quais são as posições onde eu tenho o maior impacto na operação versus esforço, menos impacto e por aí vai, né? SDR e BDR são posições voltadas para prospecção, ou seja, parte de topo de funil, abordagem, ligação, e-mail, interações iniciais com o meu ideal cliente, com o meu potencial cliente, para até ele virar uma oportunidade. Eu tenho um lead, eu viro para uma oportunidade. E uma fala assim mais escrúxula é o cara que vai trazer pessoa para dentro que pode vir ou não a se interessar. Vai trazer pessoas. Eu já falaria o famoso porta em porta, né? Eu que como sou comercial raiz, já visitei mais de 1.500 a 2.000 empresas, então é o famoso, viu, tem uma oportunidade para você, quer me ouvir? Isso. É a metodologia nova, na verdade. O Camargo gastou muita sola de sapato, Bastante. né? Gastou bastante sola de sapato. A gente está trazendo isso para um modelo que a gente chama de inside sales, né? Ou seja, vendas internas. Então, quanto tempo hoje o Camargo leva para falar com 50 empresas? Bater de porta em porta 50 empresas. Eu consigo trazer isso com um custo de aquisição de cliente muito menor, com muito mais agilidade no processo interno. Né? Então, falando do topo de funil, essas são as atividades. Depois a gente tem um Hunter, que é a pessoa voltada para atuação ativa. Ele pode ser um Closer, uma pessoa de fechamento, ou ele pode ser um Farmer, uma pessoa de relacionamento. Né? O Hunter ele tem essa característica, mais buscador, mais gerador de novas oportunidades, mais caçador, realmente. Né? A palavra é caçador. Então, falando um pouquinho das nomenclaturas, a gente tem essa divisão, prospecção e oportunidade. Um toca topo de funil, ou seja, traz gente para falar com a gente, e o outro toca negociações, propostas e fechamentos. Matheus, essas habilidades, elas são treináveis? Elas são extremamente treináveis. Na verdade, vendas deveria ser uma metodologia, uma disciplina obrigatória nas escolas, tá? Concordo 100%. Deveria ser obrigatória nas escolas. Porque vendas é 95% técnica. Ou mais. Boa. É técnica. Boa. Cara, não existe aquele ditado, né? É um dom, né? É um dom. Venda é um dom. Isso já era na época de vendedor de carro, eu acho, né? Quem nunca ouviu algum áudio aí, né, de vendedor de carro? Então, concordo 100% contigo. Eu, quando abri o meu mindset para metodologia, estratégia, indicadores, a nossa jornada ficou muito mais previsível, muito mais fácil. Então, 100%. E vocês comentaram numa coisa que eu acho que é super interessante levantar, que é sobre as metodologias que existem no mercado de vendas hoje, né? Existem inúmeras, e às vezes, como que eu defino qual metodologia é melhor para a minha empresa?
Tu trouxe um exemplo que é o Receita Previsível. Gostaria que tu falasse um pouquinho o que é o Receita Previsível, o que aborda esse livro, que eu acho que é bem legal. Boa, legal. Para quem não leu Receita Previsível, fica a minha recomendação aí, porque é uma baita leitura, né? Receita Previsível nasceu numa empresa pequenininha chamada Salesforce, não sei se vocês já ouviram falar. Opa! Uma empresa bem pequenininha, né? Na época, o Aaron Ross, que é o autor do livro, ele era diretor comercial dessa empresa, e ele começou a notar justamente essa questão da matriz esforço-impacto, né? O vendedor passava muito tempo ligando, muito tempo prospectando durante uma semana. Agendava reuniões na segunda semana, fazia essas reuniões. Na terceira semana, ele estava focado em mandar as propostas e na quarta, focado em fechamento. Isso gerava o que a gente chama de efeito serrote, né? Ou seja, um alto pico de atividades, baixo pico de atividades, alto pico de atividades, baixo pico de atividades. Então, o que ele fez? Ele pegou exatamente profissionais júniores, treinou esses profissionais e colocou eles para fazer atividade somente de topo de funil, né? Somente prospecção, ligação, contato com clientes potenciais. Aí o vendedor dele, que era muito bom em técnicas de fechamento, ele colocou e falou, opa, esse cara aqui vai ficar só fechando negociações. Qual foi o resultado? Um crescimento exponencial. E aí vem o nome do livro, né? Receita Previsível, a previsibilidade, né? Previsibilidade do volume de ligações. Semana, atividades, tarefas, até o próprio vendedor, ele tinha previsibilidade no disparo de propostas, fechamentos mensais. Com isso, a máquina de vendas começou a rodar da forma como a gente conhece hoje, né? Da forma máquina de vendas mesmo. Previsibilidade, fazendo ações e tarefas repetíveis todos os dias. E a galera fala máquina de vendas porque realmente é uma máquina, né? Realmente é uma máquina. Você tem ali dados do topo do funil, você tem dados das taxas de conversão de cada etapa desse funil, e isso é o que traz a previsibilidade, né? Até para quem não tem o conhecimento, às vezes, inteiro de como funciona essa máquina de vendas, é por isso, né? Pelas etapas do funil que a gente tem, que pode ser trabalhada, pode ser prevista em si. E hoje, eu quero te fazer uma pergunta, Matheus, que é relacionada a realmente aquele microempreendedor individual que está começando um negócio agora. Eu quero começar a fazer um processo comercial na minha empresa, eu já sei que eu preciso entender qual que é o meu cliente, eu já sei que eu preciso de ferramentas, mas eu não tenho, às vezes, tempo para fazer isso, né? Como que eu faço? Eu contrato uma pessoa e vou treinando essa pessoa no passo a passo, contrato a vendas, como que a gente faz para implementar dentro de um MEI aí um processo comercial? Boa, pode contratar uma vendas. Pergunta respondida, tá? Mas vamos lá. Vendas é uma junção de 3 coisas, Matheus. Processo, metodologia e pessoas. Eu acredito que se tu não tem essas 3 coisas bem encaixadas dentro do teu processo, é melhor não começar, porque senão o teu processo vai começar capenga, né? Uhum. Então, vamos lá. Na grande maioria das vezes, quando o microempreendedor, ele monta uma empresa, ele é o responsável por atuar em várias frentes, né? Ele é o chapéu jurídico, ele é o chapéu de vendas, ele é o chapéu de marketing, produção, muitas das vezes. Então, ele acaba tendo que administrar diferentes responsabilidades. Minha primeira dica é gestão de tempo, tenha horas reservadas para atividade de vendas diariamente, seja 1 hora por dia, seja 2 horas por dia, 1 hora por dia no LinkedIn, você consegue fazer no mínimo 30 prospecções, né? Que é o que o LinkedIn permite, né? Por termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Poxa, 30 prospecções por dia, utilizando o LinkedIn, são 150 prospecções na semana, né? Sim. 150 prospecções na semana. A gente está falando de 600 prospecções mês. É um volume bem considerável, né? Quando eu trago isso para um fluxo de cadência, eu consigo ter taxas cada vez mais exponenciais. Então, se preocupar um pouco mais com a execução da ação e menos com a questão ter uma pessoa 100% dedicada ali no processo. Acho que essa seria a minha primeira dica. Caso você tenha recurso para contratar uma pessoa, ótimo, tá? Contrate uma pessoa, treine, coloque ela para executar esse processo. Legal, legal. E você falou sobre fluxo de cadência. O que é fluxo de cadência? Fluxo de cadência é uma sequência de atividades ordenadas, espaçadas em horários distintos, em canais distintos, né? Eu vou falar com a Helena. A Helena é a decisora da Umídia. Poxa, por quais canais a Helena responde? Ela fala no WhatsApp, ela fala no LinkedIn, ela fala por telefone, e-mail. Eu preciso bloquear a Helena, eu preciso falar com ela de alguma forma através desses canais, né? Se eu ligar para a Helena uma vez só e ela não me atender e eu desistir dela, poxa, eu estou jogando uma grande oportunidade no lixo, né? Então, existem alguns estudos norte-americanos que dizem, para você converter um potencial cliente, ou seja, um lead, para uma oportunidade de fato, você precisa de 9 tentativas de contato, né? Então, poxa, eu vou cadenciar isso até para espaçar um pouco o contato com a Helena, não deixar ela tão afobada, não ficar tão em cima dela, mas através de diferentes canais eu abordo ela para trazer propostas de valores diferentes, com o intuito de agendar um próximo passo para uma próxima reunião e trazê-la para uma mesa de negociação e aí sim desenvolver uma proposta comercial. Então, o fluxo de cadência é isso. Isso daí é muito mais eficaz quando, voltando um pouquinho do que você falou, você faz estudos sobre a sua base de cliente, né?
você pergunta para o cliente aonde ele responderia uma mensagem sua ou ele iria estar te atendendo. Num telefonema, no LinkedIn, no WhatsApp, numa rede social, para daí você ser mais eficaz e, consequentemente, usar esses pontos de contatos, né? A gente também hoje tem de 5 a 7 pontos de contatos, 3 principais até conseguir a primeira chamada com o decisor ou gerente, para daí seguir. Então, exatamente, no passado, eu em uma primeira proposta, uma primeira apresentação, o cliente dizia que não tinha tempo, não poderia, né, estar falando comigo agora, poderia ter perdi várias oportunidades, exatamente porque eu não tinha essa inteligência comercial. Então, assim, na prática é fundamental. Acho que depois de 5 pontos de contatos aí, 5, igual você falou, 9, a chance de você tornar uma oportunidade é real. E o que eu acho mais importante disso é entender que cada lead tem o seu momento, né? Se você está num lead que você está prospectando ele de forma fria, ou seja, ele não conhece a sua empresa, não pode chegar tentando vender para ele de cara, né? Exato. Então, existem técnicas específicas para cada momento do funil, né? Dentro dessas técnicas, hoje, você tem algum hack, alguma dica que tu pode passar para quem está acompanhando a gente? Legal. Acho que a principal metodologia, o principal hack, né, é fazer perguntas. Ganha a negociação de vendas quem faz mais perguntas, quem faz perguntas de formas mais inteligentes, né? Aqui fica a minha recomendação para 2 leituras. A primeira delas é o Spin Selling, do Neil Heckman. Livro. É um livro fantástico que fala sobre perguntas em diferentes estágios, desde perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. E o segundo é o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, né? É um livro fantástico também que complementa essas perguntas, né? Como é que eu posso fazer uma pergunta de situação para o meu prospect utilizando um gatilho de escassez? Como é que eu faço uma pergunta de implicação utilizando um gatilho de prova social? Então eu consigo casar essas 2 metodologias para vencer as negociações. Vendas ganha quem pergunta mais, né? Não ganha quem fala mais, ganha quem pergunta mais de forma mais inteligente. E tu trouxe até o exemplo do farmacêutico, né? Que se assemelha a um médico também. Tu não vai lá com uma dor para esse médico ou para esse farmacêutico e ele vai te dar de cara o remédio, né? Ele vai te fazer perguntas para entender a causa daquela dor. Então, acho que muita gente hoje perde vendas de fato por não perguntar. Não fazer pergunta. Simplesmente não perguntar. Uma das perguntas que a gente vem aplicando muito é antes de começar qualquer contato, qual que é a tua meta, né? Para o ano, porque hoje a gente aqui trabalha 100% orientado à meta, ao resultado que a gente precisa gerar para o cliente. Então, qual que é a sua meta? E boa parte deles não sabem responder essa pergunta. Então, é uma dor do mercado, eu acho que as pessoas têm números planejados para o ano inteiro dela, justamente pelo fato de elas não terem um processo comercial. E daí, com isso, elas criam na imaginação, no achismo, né? Um número, uma simulação para chegar num determinado resultado. Hoje, Matheus, você acha que todos os modelos de venda de um negócio têm a necessidade de ter esse contato físico com o cliente, ou hoje existe a possibilidade de a gente fazer vendas de forma online, independente do meu segmento? Independente do seu segmento, você consegue fazer vendas no formato remoto, no formato inside sales, né? A nossa operação, o Avendas, ele nasceu como um software voltado para chocolate vegano, era uma indústria de chocolate vegano e ele nos contratou para fazer vendas, esse cliente em Curitiba, fazendo vendas no Rio de Janeiro, né? Expandindo o mercado no Rio de Janeiro. Então ele falou, cara, vamos prestar atenção. Eu tenho custo com meu vendedor, eu tenho custo com carro, gasolina, aluguel, deslocamento, alimentação. Além disso, eu tenho que ter um gerente regional, né, para fazer toda a cobrança. Eu internalizo tudo isso, o meu custo de aquisição de cliente fica mais barato, eu consigo controlar a operação aqui de dentro, né, e consigo ter os mesmos resultados e muito mais efetivo, muito mais tração. Acho que a palavra-chave é tração, dar muito mais tração. Quando a gente sai do modelo de vendas tradicional porta a porta e vem para o modelo de inside sales, a primeira palavra-chave é tração, trazer mais volume de oportunidades para o topo de funil. Boa, e esses volumes podem ser encontrados em diferentes canais, né? Diferentes canais. Tanto, até o físico, eu acredito que, por exemplo, hoje aqui dentro do Biopark, a gente está no ecossistema de negócios, então tem oportunidades girando o tempo inteiro, né? Sim. E, querendo ou não, são oportunidades que podem ser levadas para um CRM digital, para você poder ter controle desse trabalho sendo realizado. Então, eu acho que tanto a empresa que tem um setor só de inside sales, assim como aquela que possui um setor de vendas físicas, consegue unir a inteligência do inside sales para poder ter um resultado mais previsível, para poder chegar mais fácil nos objetivos, né? Hoje, Matheus, se você pudesse assim, dar uma sacada para quem está começando agora o processo comercial, fora o que você já falou aqui, qual sacada você daria? Difícil essa, hein? Aquela pergunta de $1 milhão. A pergunta do milhão. Pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Estude vendas. Acho que seria a primeira dica, né? Vendas não é ser amigão, vendas não é dom, vendas é muita técnica, então precisa estar em constante evolução. Existem N literaturas, existem N metodologias de vendas que você consegue se capacitar e aplicar para o seu modelo de negócio.
A sacada do milhão seria faça perguntas inteligentes e prospecte todo santo dia. Todo santo dia. A nossa operação é uma operação muito enxuta hoje, né? A operação da vendas. Uma operação muito pequena. Tem uma pessoa só no meu comercial. Mas a gente tem um volume hoje médio de 10 a 15 reuniões semana. Somente com máquina previsível de prospecção. Então, a gente prospecta via e-mail, via WhatsApp, via LinkedIn, via ligação. A gente aborda o cliente por todos os canais possível, né? E a gente consegue ter previsibilidade de reuniões semana, consequentemente, previsibilidade de propostas e previsibilidade de fechamento. Boa, eu acho que a venda ela é experiência, não tem, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica também. E conhecer cada vez mais o produto também vai te ajudar cada vez mais. Mas tem uma coisa que eu me peguei muito quando eu comecei a fazer vendas, que é se colocar em situações desconfortáveis. Você disse muito sobre fazer as perguntas certas, né? E às vezes essas perguntas certas geram esse desconforto. Tu lembra de alguma vez que você estava começando a fazer vendas e teve que passar por alguma situação assim e que tu possa trazer de insight para a galera que está ouvindo a gente aqui? Caramba! Várias situações. Várias situações. Eu acho que é todo dia, né? Todo dia, todo dia. Até uma situação que acontece de forma recorrente, né? Que eu posso até compartilhar com a audiência. Muitas das vezes eu tenho que incluir uma segunda pessoa no processo de decisão de vendas, né? Então, vamos lá. Eu estou com a Helena e a Helena é responsável pelo processo de decisão da parte financeira, mas eu sou pessoa técnica. O Camargo está me fazendo a venda, né? Uma pergunta que ele pode fazer. Poxa, eu vou trazer objeção. Poxa, Camargo, não vou fechar com você agora que eu preciso levar internamente essa demanda aqui dentro, né? Uma pergunta que você poderia me fazer conhecendo, o que tu vai falar? Vai falar com a Helena? Pô, legal, conhecendo a Helena da forma que você conhece, quais são os pontos que ela vai levar em consideração para essa tomada de decisão? Né? É uma pergunta super inteligente, porque eu estou preocupado com a dor do outro, né? Então, poxa, a Helena é uma pessoa da área financeira, ela vai querer olhar o ROI, ela vai querer olhar números, ela vai querer uma planilha de resultados, algo do tipo. Então, a negociação ela passa a ser compartilhada. E aconteceu muitos casos desse, principalmente envolvendo marido e mulher, né? Então, poxa, conhecendo a tua esposa da forma que você conhece, né? Quando ela chegar em casa, qual vai ser o ponto que ela vai te perguntar? Né? Ah, não, minha esposa é mais aderente a preço, meu marido mais voltado a preço. Então, você entendeu a proposta? Eu não quero que você faça o meu trabalho, né? Mas você entendeu os termos de negociação, os termos de parcelamento, forma de cancelamento, como é o pagamento, como vai proceder daqui da frente? Entendi. Então, explica para mim, por favor, né? Então, são situações que acontecem muito em negociações familiares e em empresas também envolvendo outras pessoas aí. E isso é uma objeção por si só, né? Porque o momento que você dá, às vezes, para a pessoa falar, não, tudo bem, vai lá, fala com a pessoa, tira a dúvida, é o tempo que ela tem, às vezes, para pensar, para não tomar a decisão, não fechar contigo, né? Exato. Eu acho que existe uma grande perca aí dentro de setores comerciais por conta disso. A venda em si está no livro Objeções também, acho fantástico, inclusive estou entre Prospecção Fanática e Armas da Persuasão, para estar lendo como o próximo, mas é aquele ditado, lutar ou correr, né? Eu acho que a gente via isso nas grandes guerras do passado. Quem dominava e quem conseguia novos espaços é porque estava lutando, quem corria não conseguia de fato prosperar, né? Então, a venda é exatamente isso. E quando você vai quebrando, encurtando essas objeções, até um ponto que eu acho que você pode falar muito bem, é como antecipar uma objeção, né? Uma dessas formas é exatamente isso que você falou. Inclusive, vou anotar aqui que eu achei fantástico, porque quando a gente lida com casais, essa pergunta é fantástica. Essa objeção é clássica, né? Essa é clássica. Isso é clássica. A antecipação de objeções ela é fundamental no processo de vendas, né? Eu, geralmente, quando entro em consultoria com o cliente ou entro em conversa de negociação, eu sempre tenho a matriz de objeção. Então, poxa, tá caro, preciso levar para minha esposa, é difícil, é técnico demais, não estou no momento, não sei como implantar. São objeções, são objeções clássicas e objeções específicas do negócio. Existem dois tipos de objeção, né? A objeção nada mais é que o motivo racional que o teu cliente dá para questões emocionais. Então, eu preciso buscar a questão emocional, subconsciente desse cliente, mas ele vai explicitar de uma forma, tá caro, é complexo, é difícil. Então, eu preciso buscar essa questão intrínseca dele, essa questão emocional. Né? Mapear, eu acho que é fundamental nessas objeções. Porém, desculpa até se os nossos parceiros estiverem ouvindo, mas a primeira eu acho que sempre é mentira. Não sei o que você tem a dizer sobre isso. A primeira objeção? A primeira objeção, para mim, eu acho que sempre é mentira. Depende. Qual delas? Tem um ponto que eu fiquei pensando, que é como é que eu sei qual sentimento aquela objeção tá me... Incomodando, exato. Porque o cara vai falar assim, não tenho grana, agora não é o momento, daqui a pouco eu vou entender que faz sentido, mas... Com que emoção eu estou lidando a partir de X ou Y objeção? Legal. Vamos lá, vamos pensar no...
costumo dizer o seguinte, eu estudei sobre uma metodologia que é bem conhecida, na verdade, que é a metodologia DISC, né? Gato, lobo, tubarão, águia, etc. E o nosso prospect, ele tende a se comportar de determinada maneira, fazendo realmente, nos trazendo essa objeção, né? Então, vamos pegar a objeção clássica, tá caro, né? Qual seria a tua contra-pergunta com relação a isso? Tá, mas tá caro com relação a quê, né? Vamos lá, pegar o Avendas, que é um software de vendas, e o nosso ticket médio hoje é 299. Poxa, tá caro com relação à consultoria do Thiago Reis. Nós estamos falando de coisas diferentes, laranja e banana, né? Então, talvez a minha percepção de valor, ela não tenha sido tão clara, né? Esse é um perfil, muitas das vezes, que a gente chama de perfil gato, né? É um perfil que exige muito mais atenção, uma explicação muito mais clara, muito mais detalhada. É um cliente que vai demandar muito mais atenção do sucesso do cliente. É um cliente que vai acionar o suporte, ticket várias vezes. Então, é importante a gente fazer essa matriz e desenhar de forma muito, muito coerente, né? Mas existe uma base de estudo técnico por trás, sim. Tá? Ele pode ser caro por N motivos, né? Tanto por uma questão do cliente querer te confrontar, saber se você tem realmente know-how técnico para contornar aquela objeção ou não. Ele, poxa, tá caro só por uma questão de não priorização de investimento. Ou às vezes até a geração de valor que tu fez com ele na venda, né? Geração de valor. Porque às vezes você tem um produto sensacional, mas você não gerou valor o suficiente para poder fazer com que ele esteja convencido para tomar aquela decisão, né? Sim. Eu acho que além dessa, só para finalizar aqui essa conclusão, eu acho que sobre isso que a Helena disse, além de saber qual que é o momento, né, de você parar de incomodar a pessoa, é saber se é uma prioridade para ela ou não. Eu acho que é fundamental, porque se não é uma prioridade para agora, você sabe que você tem que pegar um pouquinho mais leve, não é o momento de compra daquele cliente, né? E eu queria puxar aqui o último tópico, acho que nosso tempo está encerrando aqui, passou super, super rápido, mas que eu acho que é um ponto que se conecta muito para qualquer relacionamento, na verdade, não só a venda, que é o rapport. O rapport, né, a habilidade de você poder se conectar com o cliente, gerar aquela conexão emocional, às vezes até a forma que você se veste, a forma como que você se reage. Poderia trazer para nós alguns insights sobre rapport? Qual que é a tua visão sobre? Vamos lá, rapport é uma coisa fantástica, acho que o nosso amigo Camargo pode até falar mais, porque ele está muito inserido na venda porta a porta, né? Na venda porta a porta, na venda relacional e tudo mais. Mas rapport é uma questão fundamental para qualquer vendedor, né? No processo de vendas. Então, existem alguns gatilhos de programação neurolinguística que a gente utiliza, por exemplo, no processo de vendas inside sales, né? Processos básicos, abrir a câmera, se apresentar, estar bem portado, o cliente agiu de uma determinada forma e eu começo a fazer um espelhamento com base nele. Excelente. Né? Então, rapport, gerar conexão é super importante. Para gerar essa conexão, aí vai uma dica, né? Fazer um estudo prévio do teu cliente potencial. Poxa, existem algumas ferramentas legais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Então, por exemplo, eu sei que a Helena trabalha com moda também. Tô errado? Tô certo? Nunca saberá. Nunca saberá. Poxa, eu trago aqui um assunto... Trago um assunto relevante para ela aqui sobre, sei lá... Poxa, eu estava vendo aqui uma notícia sobre o São Paulo Fashion Week, que vai rolar na semana que vem. Pô, super legal as tendências aqui. Acho engraçado como a moda mudou nos últimos 5 anos, né? Pô, que maneiro, cara. Eu sou modelo, eu trabalho com moda. Então, eu consigo gerar uma conexão genuína, trazendo um ponto de afeição para esse cliente potencial, né? Esse é o primeiro gatilho mental, na verdade, que a gente precisa quebrar no processo de vendas, né? Afeição. O cliente compra a gente, né? Primeiro processo. Afeição, autoridade, prova social, entre outros. Perfeito. Se Aquela conecta... conversa de elevador, no final das contas, né? Tu começa chegando, até começar, de fato, a reunião. Até começar a reunião, o cliente já está muito mais leve, né? A autoconfiança dele desceu muito e ele já está muito mais propício a ouvir você. Mas o pitch de elevador é diferente. O pitch de elevador bem mais rápido. Bem mais rápido, exato. E aquela quebra de gelo também eu acho que é fundamental, porque você tem que gerar uma confiança, às vezes, uma pessoa que nunca te viu na vida ali, né? Então, em venda é 100% confiança. Então, como que você quebra esse gelo? Se conectando com ela. Vejo muito exemplo, né, de pessoas que têm filhos, por exemplo. Falar a respeito dos filhos, né? Dialogar a respeito de coisas que a pessoa também gosta. Então, gerar conexão. E eu acho que isso é uma habilidade totalmente treinável. Totalmente treinável. Não sei se concorda comigo, mas... Total. Boa. Bom, queria encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Primeiramente, agradecendo a presença Camargo, Helena, Matheus, que foi incrível o nosso papo aqui hoje. Agradecer pelo tempo aí também e agradecer todo mundo que está aí ouvindo a gente, acompanhando o nosso papo aqui também.